Salve, salve, caros ouvintes do Cada Pix Conta. A gente está aqui hoje para bater um papo e mergulhar em histórias de pessoas que aprenderam os caminhos, os segredos da geração de renda com imóveis, com negócios. E o objetivo é a gente conversar e entender o que tem por detrás dessas histórias, quem são os personagens, quem são as pessoas que estão realmente conseguindo prosperar com seus negócios para então conseguir desfrutar de uma renda maior com seus aluguéis, com as suas reservas, com as suas empresas. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai conhecer o Leonardo, ele que é médico e encontrou uma nova vocação, uma nova profissão, uma nova atividade como anfitrião no Airbnb. E ele criou espaços únicos lá em Curitiba, eu mesmo já me hospedei com ele, então a gente vai falar aqui sobre hospedagens temáticas, sobre música, tenho certeza que vocês vão curtir muito esse episódio. Então vamos lá, seja muito bem-vindo, Léo, ao nosso podcast, prazer falar contigo de novo. Prazer, Márcio, muito obrigado pelo convite, é sempre ótimo estar em contato contigo e falar com o pessoal aí, eu sempre aprendo muito e fiquei bem feliz com o convite, feliz de estar aqui conversando com vocês e dizer que o nome do podcast é excelente. Muito bom, cada Pix conta. Foi algo Sim, que eu aprendi, cada pila conta, cada centavo é importante aí na sua trajetória e na nossa trajetória é sempre importante a gente conseguir fazer o melhor com o que a gente consegue, né? Tem gente que começa às vezes com um negócio, tem gente que começa com sendo funcionário, às vezes fazendo uma carreira dupla, né? Vamos até falar um pouquinho sobre isso. Então, esse vai ser o objetivo aqui das nossas conversas aqui no podcast. Então, quero te dar as boas-vindas, Léo. A gente já teve outros bate-papos, já fizemos lives juntos, então é um prazer sempre estar aqui com você. Então, Léo, eu queria que você começasse falando um pouco, né, para os nossos ouvintes, para o pessoal, para a galera que está assistindo. Você é médico, né? Como é que começou essa sua trajetória na medicina? Era um sonho desde criança? Você queria ser médico e tal? Eu sei que meu pai queria que eu fosse médico, mas eu não queria. sim. E como é que foi com você? Como é que você chegou até a medicina, assim, antes, né, de entrar nessa trajetória de anfitrião? Mas como é que você chegou lá? Bom, então começa assim no ensino médio, né? Eu lá no meu primeiro, segundo ano não tinha nem ideia do que eu queria fazer. A única ideia que eu tinha é que eu gostava muito de lidar com desenhos, com gráficos, com trigonometria, essas coisas assim, coisas geométricas. E eu pensava em fazer arquitetura, mas não tinha uma noção, assim, né, certa. Aí foi chegando no terceirão ali, que é o pré-vestibular, e eu ainda não sabia, né? No segundo ano eu fiz o treineiro ali para arquitetura, né, do vestibular, e eu fiquei em dúvida se eu fazia engenharia civil, se eu fazia arquitetura. E a medicina sempre ficou como uma opção ali, né? A família sempre incentivou, né? Sempre incentivou. E minha irmã, ela é 3 anos mais velha que eu e ela estava já na medicina. E então eu vi todo o processo dela, desde o vestibular, dela entrando. Aí eu estava nessa dúvida, né? Medicina era uma opção. Aí minha irmã me levou uma vez participar de algumas aulas lá de anatomia na faculdade, na turma dela lá, e eu gostei, sabe? Foi uma coisa que eu me identifiquei ali. Então, eu não senti firmeza na época em fazer civil nem arquitetura. Eu não conseguia me enxergar trabalhando com isso e tal. Daí eu pensei, a medicina tem muita especialidade, eu acho que eu vou conseguir me achar em alguma delas, né? Então foi assim, meio que foi por exclusão. E eu fui por esse caminho. Entendi. É engraçado, hoje eu estava refletindo sobre isso quando eu estava pensando aqui na nossa conversa, né? Eu acho que, assim, muitos pais, né, muita gente por aí tem o sonho, ou gostaria que o filho fosse médico, mas é pouca Sim, gente que gostaria de pagar o preço, né, de passar né? todos os anos de estudos que são necessários para se tornar médico. Eu estava pensando nisso, talvez eu queira que meu filho seja médico, mas eu não queria ser de jeito nenhum, né? Então foi. Sim. Mas é engraçado você falar. Você já morava em Curitiba nessa época? Eu morei no interior, né, São Mateus do Sul, daí eu vim para cá fazer ensino médio, que lá era muito fraco, Aham, né? Já pensando no vestibular, numa preparação vestibular. entendi. Márcio, daí eu lembrei agora, você falou, tem aquela história assim, né? Não, nós somos dos pais, né?
A gente apoia tudo que nosso filho for fazer, desde que seja direito ou medicina. Era por aí. Então, O meu pai também queria, só que e engraçado você falar, porque revela uma maturidade que você teve aí que eu não tive na época que estava pensando em carreiras e tal. Eu lembro que eu falava assim, nossa, na verdade, quando eu penso nessa escolha profissional, eu lembro do que a gente tinha cachorro em casa, de vez em quando eles tinham algumas feridas, e eu falava, eu não quero mexer com esse negócio aí. Então, para mim, a medicina aham, era aquilo, e eu imaginava, né, ter que, enfim, sei lá, mexer com cirurgia, esse tipo de coisa, e nunca tinha parado para pensar que, enfim, existem N áreas, né, dentro da medicina, ainda que a base, né, todo mundo tenha que passar, mas eu não tinha essa percepção. E até é engraçado você comentar que eu tive um colega, né, eu fiz a Universidade Federal aí em Curitiba também, né, e eu uhum, tive um colega que ficou muito bem colocado, acho que ele foi segundo lugar no vestibular, que ele era meu conterrâneo, e ele entrou no primeiro ano em computação com a gente, e aconteceu que durante o primeiro ano dele da computação, ele foi lá e estava assistindo lá as aulas, mas enfim, talvez não tivesse se identificando tanto, e foi visitar um parente dele no Hospital das Clínicas, enfim, que estava fazendo residência em algum lugar e se apaixonou. E aí ele largou também a computação e foi para a medicina, fez uma sim, mudança aí de trajetória radical também, que, como você, das sim. exatas para a área de saúde, né? Sim. Massa. E, e aí, como é que foi quanto tempo, que área da medicina você acabou se especializando? Como que foi depois que você se formou? Então, cara, então a faculdade de medicina ela é muito pesada, assim, né? Tem uma carga de estudo, carga horária muito grande, né? E quando foi chegando ali pelo terceiro ano tem, terceiro, quarto ano é onde tem mais volume, assim, né? De informação, de prova, de coisa. Eu tava meio desanimado, sabe? E nessa época eu tava botando em dúvida, né? Se era isso que eu queria. E daí, bem nessa. Eu tinha muito desejo de fazer um intercâmbio para fora. E eu, tipo, meio que perdi. Eu não queria trancar um ano inteiro. E eu peguei e fiz um intercâmbio de férias, um work and travel, lá para Flórida. E daí lá eu fiquei 3 meses trabalhando numa loja de conveniência, na 7-Eleven, que é uma loja, essas lojas 24 horas, né, de conveniência, que tinha Sim, posto de sim. gasolina. E então lá eu tive um contato assim com uma grande franquia, eu recebi treinamento. Então eu fazia parte da checagem de estoque, eu tinha que ir lá repor estoque, aí ficava no caixa, aprendi, fiquei fluente no inglês, e foi uma experiência muito intensa para mim nesse sentido do negócio, né? E bem nessa época eu estava começando a aprender, ler livros sobre finanças e coisa. Aí quando eu voltei do intercâmbio, eu voltei assim, nossa, desanimado. Daí eu pensei, cara, eu acho que não é isso que eu quero, eu vou fazer outra coisa. Aí eu pensei que eu queria fazer economia. Aí cheguei para meus pais e falei, ó, eu tô pensando em parar com medicina, trancar, fazer economia, Eles fa- tal. Eles falaram, pode começar a fazer economia, que da gente você não vai ganhar mais nada. E foi exatamente isso. Falaram, ó, você pode fazer o que você quiser, mas aí você vai ter que voltar pro cursinho e passar na federal, porque a gente não vai pagar mais nenhum centavo para você, de nada. Daí eles falaram, não, eles falaram assim, ó, falaram isso, né? Só que também falaram para mim, ó, fique mais um pouco e pense melhor, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Quando eu voltei, eu estava já no quarto ano, e aí começou a ficar legal a faculdade, porque daí começou a entrar mais na prática, e eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, assim, né? Não, acho que eu vou conseguir me ajeitar aqui, né? E eu já estava mais do meio para o final do curso, né? E do quinto, sexto ano de medicina é a parte do internato, onde você faz a parte prática, você aprende começa a atender paciente, né? Uhum. Começa a fazer procedimento. Então, começou a ficar mais legal no final e eu desisti de desistir. Eu falei, não, vou terminar isso aqui. Aí, no último ano, que daí eu já tinha aquele gosto por anatomia, né? E eu comecei a participar de reuniões clínicas que faziam discussões de casos de radiologia com a clínica. Aí sempre atrelado à imagem, né? E sempre imagem foi uma coisa que sempre gostei de lidar, né? Então comecei a gostar da radiologia e me achei, né? No último ano eu vi que era a radiologia que eu ia fazer, né? Que massa. Então foi assim que eu decidi no final das contas, Você né? acabou se tornando um Mas até o radiologista, final, então. isso tenho formação de graduação em medicina e uma especialização em radiologia. Não, Foram 3 anos de residência. Eu fui lá para Minas Gerais, na UFMG,
Aí fiz uma baita residência, uma formação super boa. Aí depois eu ainda fiz mais um ano de ressonância magnética aqui em Curitiba. Na, Então eu tive uma formação. na sua faculdade, complementou, né? Depois se especializou com a radiologia. Na sua turma Sim. de faculdade, tem muita desistência no curso de medicina? Ele é um grande filtro? Ou geralmente quem começa vai até o fim mesmo, dá as tripas de coração lá para De- terminar? Porque Desistência tem muito pouca, né? muito pouco. E o que tinha, às vezes, era o pessoal que trancava, o pessoal que, às vezes, reprovava algumas matérias e ficava para trás, mas rapidamente já era preenchido com transferência, né? Como a UP ali, a faculdade que eu fiz era uma faculdade boa, né? Então, tinha muita gente pedindo transferência de outras faculdades. Entendi. Então, assim, saía alguém ali, no mês seguinte já tinha pessoa nova, né? Entendi. Na O cara turma. não podia bobear que continuava. Isso É. na minha área que eu fiz computação, eu sei que das 55 alunos da minha turma, terminaram periodizados, assim, que terminaram no período mínimo lá, foram 6 ou 7 alunos, assim, e diria que Nossa. metade desiste. Isso é uma característica de muitos cursos da área de exatas, pelo menos de alguns anos atrás. Outro dia eu, inclusive, estava vendo no Twitter, né, no X agora, acho que era o reitor do ITA falando, discutindo justamente essa característica de alguns cursos. Por isso eu me interessei, porque o curso de medicina eu lembro de alguns colegas dizerem que era pesado mesmo. Mas beleza, Léo. Aí você então você entrou na faculdade de medicina, começou, chegou no momento você ficou em dúvida ali se era aquela sua trajetória mesmo que você queria. Você foi para os Estados Unidos, passou um tempo lá, foi um ano na área de conveniência? Eu fiquei 3 meses, 3 meses? quase 4 meses, foi 3 meses e meio, né? Aí, Nos Estados Unidos. aí você voltou para cá, se encontrou ali na radiologia, se formou, fez especialização. E aí, dali em que momento que você pensou, falou, cara, é interessante investir em imóveis? Você começou investindo em imóveis Uhum. antes de ser anfitrião? Já tinha alguém na sua família que investia em imóveis? Como é que foi, isso para você? Então, na verdade, antes de fazer a radiologia, eu ainda tive um ano trabalhando como clínico geral, né? Hum, Eu peguei, trabalhava em unidade de pronto atendimento, unidade básica, fazia plantões no interior. Então, isso foi legal para eu ter uma bagagem ali, né, no começo e ganhar um pouquinho de dinheiro. E para depois que eu. Então, fiquei um ano fazendo isso, depois que eu fui para residência, né? E, e quando eu voltei e comecei a trabalhar como radiologista, e comecei a ganhar um dinheirinho ali, eu estava morando com os pais, né? Então eu estava investindo, comecei a estudar sobre ações, fundo imobiliário. Aí eu tinha lá minha carteira, né? E eu sou bem organizado, assim, né? Então eu li bastante livro e comecei a organizar minhas finanças, o patrimônio ali, né? Aí eu lembro de uma ficha que me caiu, que eu comecei a fazer um controle de patrimônio, né? Ó, como é que eu tô, como é que eu tenho, uhum, e o objetivo meu era quando que eu vou chegar na minha liberdade financeira, né? sim. Aí eu comecei a ver que, mesmo estudando ações, fundos imobiliários e tal, eu vi que ia demorar bastante, né, para eu alcançar uma liberdade assim, do jeito que eu queria, fazendo isso, né, trabalhando para clínicas e hospitais e investindo o que sobrava, né. Uhum, Eu vi que ia demorar muitos anos, assim, muitos anos, né. uhum. Então eu pensei, cara, preciso fazer algo a mais. E foi nesse momento que eu caiu a ficha, assim, que eu vi que eu queria fazer algo a Quantos anos mais. você tinha de formado nessa época? Tinha 5 de formado. 5 anos. Era, começando em 2015, quando eu voltei aqui para Curitiba e estava fazendo minha subespecialização em ressonância. Entendi. E daí eu já estava fazendo alguns plantões como radiologista e ainda tinha essa, essa ideia, né? Daí comecei a trabalhar como radiologista e ainda tinha... O recém-formado, desculpa, pode continuar. Não, O diga. recém-formado de medicina ganha bem, Léo, porque uma coisa que assim, no inconsciente, né, da sociedade, as pessoas têm que, não, os médicos em geral ganham muito bem, então todo mundo fala, médico geralmente é um cara bem de vida. A gente sabe que, claro, alguns têm padrão alto de vida, acaba tendo um custo alto e tendo Uhum. que pegar, sei lá, um monte de plantões e trabalhos extras, mas também já ouvi falar que os primeiros anos, muitas vezes,
são mais difíceis. Às vezes, sei lá, o recém-formado está pagando ainda a faculdade, está pagando alguma dívida que fez para se formar, que nas faculdades particulares são meio caras, e que os primeiros anos são meio difíceis. Como é que é, na verdade, isso? É verdade, não é? Ou depende? Então, de uns 15, 20 anos para cá, piorou, né? A remuneração do médico, o poder de compra, digamos, de um salário de um médico, né? Então, eu lembro que quando eu estava na faculdade, o pessoal estava ganhando bem, né? Ainda, e com o tempo, entrada de mais gente no mercado e telemedicina, essas coisas, o valor foi diminuindo. O que acontece, quando a pessoa é recém-formada, ela consegue ganhar bem desde que ela faça muitos plantões. Só que isso aí acaba com a pessoa, né? Você ficar ali, você fica 2, 3 anos vivendo de plantão, você até aguenta, mas imagina a longo prazo isso, 10, 15 anos, é muito estressante, né? O pessoal que tem mais tempo na medicina, o pessoal que já tem, sei lá, muitos anos, eles não pegam tantos plantões, então. Geralmente é a galera que está começando que faz aquele negócio de pega, dobra plantão e tal, faz E 16 horas direto. olha, eu conheci médicos que ficaram a vida inteira nessa vida de plantão e o cara é meio adaptado, assim, mas se ia ver mais profundamente, a pessoa estava estressada, estava reclamando, né? Então, isso era uma coisa assim, eu fiz plantões ali no meu primeiro ano, mas eu vi que realmente não era isso que eu queria, né? Os plantões Então, acabam aí, ajudando, gerando um pouco de renda a mais para você no seu plano de no futuro é, ter a sua independência financeira, né? E e geralmente, assim, quem quer desenvolver a carreira como médico tem que fazer uma residência, né? Uma especialização. Aí, geralmente, são de 2 a 5 anos, 2 a 6 anos, dependendo do... Se for uma cirurgia geral, é 3 anos. Se for a radiologia, é 3 anos. uhum, Tem neurocirurgia, sei lá, 5 anos. E aí a pessoa ganha uma bolsa de residência, que é um pouco mais que um salário mínimo. uhum. Então, eu lembro quando eu estava lá em Minas, eu já tinha trabalhado um pouquinho aqui, eu tinha uma reserva, aí eu ganhava a bolsa de residência que dava para eu pagar dava para pagar meu aluguel, o mercado e tomar uma cerveja no final de semana, mas não sobrava para mais nada. Mas, Eu lembro que até no começo meu pai ainda me ajudava, quando eu estava lá em Minas, meu pai me ajudou ali alguns meses no mercado, até eu conseguir pegar uns plantões lá e complementar minha renda, né? é. Interessante. Quando eu me formei, Léo, meu primeiro trabalho foi estagiário na Celepar, na companhia de informática aí do Paraná, né? Eu lembro que na época, eu não lembro se era um salário mínimo ou 2 salários mínimos, ou era meio salário mínimo, eu não lembro. Eu lembro que eram R$ 240 a bolsa lá de estágio, exatamente 240. E eu lembro que eu fui sacar, e eu saquei não lembro se eram 24 notas de R$ 10 ou se eram 48 de 5. Eu peguei uma debaixo da outra e falei, nossa, eu tô rico. Quando eu peguei Tô aquele rico. monte de dinheiro, coloquei no bolso, eu falei, nossa. E aí eu realizei um sonho logo com o primeiro ou segundo, enfim, segunda bolsa que eu tive ali do estágio, né? Eu comprei um videocassete. Comprei um JVC 4 cabeças. A galera mais nova nem Excelente. sabe o que é isso. Mas quando eu era mais novo, meu irmão tinha um videocassete, mas eu não tinha. Então era ele que escolhia os filmes, ele que era sócio de locadora e tal. Eu não tinha muita voz, né, em casa, que meu irmão é bem mais velho que eu. Aí eu tinha esse sonho de um dia ter um videocassete. Aí quando eu ganhei o salário de Sim. estagiário, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um videocassete lá. Mas legal. Então, assim, você estava ali, já estava com 5 anos, começou a entender que imóveis, né, que talvez ações, os seus investimentos financeiros ali fossem levar algum tempo até você buscar essa sua independência financeira. E aí, como é que isso avançou? Cara, daí aqui eu estava trabalhando já como radiologista, né? E eu comecei a pensar, putz, preciso fazer algo a mais. Aí, naquela época, eu sempre fui de ler muito, né? Então, naquela época, teve 2 livros que me ajudaram. Foi bem quando eu decidi fazer isso. Foi o livro O Propósito, do Sri Prem Baba, que é um psicólogo que virou monge. Ele falava sobre propósito de vida, de carreira. E o outro do Rafael Seabra, que chama Quero Ficar Rico. Daí eu lembro que eu li, em 2 semanas eu li esses 2 livros, e foi bem nessa época que eu estava assim, pensando, putz, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Daí eu pensei, não, vou fazer, preciso entrar em algum negócio a mais, né? Aí eu fiquei pensando, eram meus critérios, eu preciso usar a internet,
que tem a ver com algo que eu gosto, que no caso era viagens. Aí eu fiquei pensando nisso, e até que um dia, de uma hora para outra, assim, Airbnb. Daí, tipo, o Airbnb juntava tudo que eu queria, né? Daí eu fiquei alguns dias pensando como que eu ia fazer Airbnb, aonde. Daí eu comecei a pensar, será que eu alugo um lugar para sublocar? Será que eu financio? E eu fiquei nessa, né? Aí nessa época eu morava com meu pai na casa, que você foi lá, conheceu, onde a gente tem o Airbnb hoje. E um dia eu tive que buscar alguma coisa que estava guardada num dos quartos de cima. E a gente tinha 3 quartos lá que estavam sem uso. Aí eu fui buscar as coisas, estava cheio de mofo, de pó lá. Aí foi nessa hora que deu a ideia. Falei, nossa, é aqui, né? É aqui que eu vou fazer o Airbnb. Ah, sim, Daí a sim. minha missão se tornou convencer meu pai a fazer Airbnb, né? Que meu pai é o dono da casa. Aí eu já vendia a maior propaganda para ele, né? E a minha sorte é que a gente já tinha feito uma viagem em família em 2015, que a gente foi para Dinamarca, Suécia, e a gente tinha ficado no Airbnb e foi muito legal. Foi uma experiência interessante, né? Aí eu usei toda a minha conversa lá para convencer o meu pai lá a fazer o Airbnb, né? Ah, que Ele legal. tinha uma resistência grande. Entendi. Ele tinha uma resistência grande no começo. Desculpa, Não, Márcio, pode foi na falar. sua casa, então, na casa que vocês moram. Vocês começaram alugando um espaço da casa de vocês, então. Sim, a gente começou botando 2 quartos na nossa casa, no segundo piso, né? Então, ali tinha quatro quartos, um deles ficava meu pai e outro ficava eu, e a gente alugou os 2 que sobrava ali no piso superior. E no começo, assim, a gente teve sorte de receber hóspedes muito legais, né? De ter sido uma boa experiência hospedar, e meu pai meio que comprou aquela ideia. Mas vem cá, ô, Léo, você falou, eu já viajei para Europa com os meus pais e tal. Então, seus pais tinham uma situação, vocês tinham uma situação financeira razoável, faziam viagem para o exterior e tal. E ainda assim, seu pai topou receber hóspedes em casa, né? Como é que você vê isso, a atitude dele aí de se desprender, talvez, ali de um pouco de conforto em casa e estar recebendo gente? Como Uhum. é que você enxergou essa atitude dele? Olha, então, meu pai ele trabalhou a vida inteira como empregado da Petrobras, né? E sempre teve ali saúde, seguro de saúde, 13º, aposentadoria. Só que aí o que aconteceu? Como teve tanta roubalheira na Petrobras, meu pai, quando ele deu tempo de aposentadoria, ele recebeu a aposentadoria, mas logo depois acabou o dinheiro lá da Petros, né? Que é o sistema de Ah, aposentadoria, entendi. e eles cortaram o salário dos aposentados em 1/3. Aí ele sofreu um Tá rolando impacto. processo na justiça até hoje. E, tipo, realmente o dinheiro acabou, porque roubaram tudo, né? Então a conta não fechava mais e eles pararam de O pagar. fundo de previdência começou a sofrer, que nem aconteceu, parece, com os Correios e tal, teve um rolo assim. Isso. Aí meu pai era para ter o salário X lá de aposentado e tinha um De terço repente disso. deu um corte significativo. De repente um corte significativo. Daí eu falei para ele, pai, vamos fazer uma experiência aqui, né? Ver como é que é. E vai ser uma renda extra. E a princípio aqui a gente vai continuar preservando a nossa privacidade, né? Essa que era uma questão que ele tinha. Até os primeiros hóspedes, eles tinham que passar por dentro da nossa sala para chegar no quarto, né? A gente tinha uma área, nosso salão de festa virou uma área compartilhada, que tinha lá cozinha, banheiro, churrasqueira, e só que eles tinham que passar por dentro, Uhum, né? De onde a gente usava ali no nosso dia a dia privativo. E daí eu propus para ele para a gente fazer uma escada externa. uhum, Daí eles iam ficar totalmente isolados, tipo assim, para a gente interagir com eles a hora que a gente quisesse, né? uhum. E ele topou e deu muito certo, né? Aí a escada resolveu essa situação e a gente conseguiu ganhar um pouco de privacidade para nós e para eles, né? Massa. Então vocês fizeram uma pequena adaptação ali na propriedade de vocês. Isso. Mas e aí, você lembra como é que foi quando você colocou, você falou, vamos ver se vai dar certo e tal, e aí, quando chegou aquele primeiro aviso que alguém reservou, você lembra como é que foi? Cara, no começo dá Euforia, né? aquele frio na barriga, né? Tipo, pô, tem que dar tudo certo, preparamos tudo. E a gente, como família, assim, a gente já sempre teve uma vocação de receber gente, sabe? Entendi. Várias vezes, por exemplo, quando estava em Minas, vinha meus colegas para cá, a gente recebia a galera ali na casa, sempre recebendo família nas férias. Então a gente tinha meio que essa coisa de receber o povo, né? Receber as pessoas. E,
No começo a gente fica meio nervoso, meio ansioso ali, até entrar numa rotina, né? Mas ali, como no começo a gente tinha um preço muito competitivo e oferecia muita coisa, né? Uhum. Tinha uma casa grande, bem localizada, com churrasqueira, com cozinha, com quintal, né? Então a gente entregava muito pelo que a gente cobrava, né? Sim. Então foi dando muito certo. E o pessoal foi dando feedbacks bons. Isso foi alimentando a gente. Aí transformamos o escritório em quarto e começamos a fazer reforma. E assim foi. E aí eu lembro que quando eu fui com a minha família me hospedar em Curitiba, a gente ficou no espaço principal de vocês, eu digo, na casa, né? E você já tinha umas Sim. 4 suítes temáticas, né? Quando você alugou os quartos ali, mas não sei se você já tinha clareza de que você queria criar um negócio, que queria criar uma empresa, ou isso foi algo que foi acontecendo no meio do caminho? Não, no começo a ideia era só uma renda extra, assim, né? Começou meio que como uma brincadeira, né? E foi só a ideia de renda extra mesmo. Aí depois, com o tempo, que eu fui percebendo que aquilo ali poderia se tornar um negócio, né? Massa. Aí, depois que a gente tinha já umas 3, 4 suítes ali, e eu decidi fazer uma obra voltada para o Airbnb no quarto onde eu morava. Então, daí eu peguei projeto, fiz todo... Aí que surgiu a ideia de quartos temáticos, né? E daí que começou a profissionalizar mesmo. Daí a gente fez uma reforma para transformar uma suíte num estúdio. Aumentamos, pintamos todas as paredes, trocamos piso, fizemos a cozinha, fizemos um conceito aberto com as janelas amplas, que hoje é o estúdio Santa Felicidade ali, né? Que está até hoje rodando super bem, sempre cheio. Então, nesse momento que eu vi que, não, aqui tem um negócio diferente, né? E o feedback dos hóspedes também sempre super, super para frente, né? Super bons. O que eu achei legal, interessante na propriedade de vocês, quando eu fui visitar, é que você tinha uma propriedade que tinha eh, uma autenticidade, uma originalidade. Então, tinha essa questão das suítes serem temáticas, mas ele era um Airbnb único, né? O que a gente vê na medida que o aluguel de temporada foi avançando, que houve uma certa comoditização, né, de muitos espaços para receber, algumas coisas se tornam muito comuns, acabam sendo muito copiadas entre anfitriões, mas quando eu me hospedei lá, eu não senti nada disso, senti que era um espaço muito parecido com qualquer outro Airbnb. Isso eu achei muito legal, que você acaba tendo um design, um estilo único que acaba sendo atrativo. E se eu me lembro bem, você disse que tinha muita gente que ficava numa suíte e por ser temática, muitas vezes, na próxima vez, queria experimentar uma outra. Você acha que foi um acerto essa questão de você ter trabalhado temas dentro do Airbnb de vocês? Cara, com certeza, porque imagina que a experiência do cara, ele chega, uma pessoa que não conhece Curitiba, ele chega, ele vai ficar num estúdio Jardim Botânico. E daí entra lá, tá cheia de planta, com foto do lugar, com até o porta-copos remete ao negócio. Então o cara nem foi ainda no Jardim Botânico, mas ele já está vivendo uma experiência ali dentro da nossa casa, né? Então, pô, a pessoa nunca mais esquece, né? A pessoa, hoje, os hóspedes chegam, eles chegam e ganham um cartãozinho de boas-vindas com QR Code com guia da cidade, com várias dicas, links do Google Maps, e a pessoa ganha um pinhãozinho em forma de chocolate. Que daí é uma forma da gente presentear o hóspede na hora que chega, né? Aham. Boas-vindas. E- E a pessoa tá querendo ou não, ela come aquele pinhãozinho ali. Pô, o pinhão é o símbolo do Sim, Paraná, a o símbolo cultura de Curitiba, local. né? Cara, então as pessoas nunca mais esquecem, né? A gente cria um negócio que realmente é único. E ainda falando sobre esse tema, depois, agora que a gente já tinha várias unidades e fiquei mais experiente aí depois da mentoria, dos cursos, eu recebi muitos contatos de pessoal de construtora, ou às vezes o cara que tem muitas unidades, e o cara chega assim, você não quer administrar aqui um predinho que tem um monte de estúdio? Aí a gente conversa, né, geralmente, mas daí eu vou ver, assim, são um monte de estúdio tudo igual, sabe? Aquele padrãozinho, assim, que não tem graça nenhuma. Uhum. Lógico que tem a utilidade e tudo, né? Mas, que nem se falou, virou uma commodity, né? Um estúdiozinho, apartamento, um quarto, sem um diferencial, é mais um, né? Aí você entra naquela briga por preço, daí vira uma desgraça, né, Márcio? Então, o que eu tenho percebido é que
tem que ter algo único, né, sempre na hospedagem. E é isso que a gente tem buscado aí, diferenciação para não cair nessa commodity. Então, hoje, um estúdiozinho lá de 20 metros quadrados no centro, hoje eu nem sei se vale tanto a pena eu administrar como anfitrião. Agora, algo mais diferenciado, a gente já olha com outra perspectiva, né? Pra galera que não conhece, pra gente que tá imerso nesse mundo de aluguel de temporada, essa ideia de anfitrião, co-anfitrião, ela é muito tranquila, né? Mas deixa eu vou fazer Sim. uma parte aqui que pra galera que tá ouvindo a gente, o anfitrião geralmente é o que todo mundo teve contato aí, né? Que é a pessoa que recebe Sim. hóspedes no seu imóvel, no imóvel que comprou para alugar, no imóvel, no quarto, como foi o caso do Léo e do pai dele, que começaram recebendo num dos quartos, num dos cômodos da casa. E o co-anfitrião geralmente é um profissional que vai ajudar o anfitrião nessas atividades de receber. Então ele tanto pode fazer algumas poucas atividades ali, fazendo, por exemplo, check-in, check-out, fazendo atendimento online, supervisionando a limpeza, quanto ele pode até mesmo transformar isso em um negócio. E geralmente o co-anfitrião vai receber uma remuneração por isso. Claro que quando a gente começa, muita gente começa ali com o próprio imóvel, às vezes vai ali, o marido é o anfitrião e a mulher é a co-anfitrião, ou às vezes a mulher é a anfitriã e o pai é o co-anfitrião. Então tá todo mundo dentro de casa, dentro da família ali. Mas quando você começa a apoiar outros anfitriões, geralmente o co-anfitrião vai receber um percentual das locações. Então, por isso é uma estratégia muito interessante para quem quer começar com aluguel de temporada, quer começar a ter uma renda extra, mas ainda não tem o próprio imóvel. Então, principalmente os mais jovens, às vezes, cara, tem muito tempo disponível, às vezes tem muita vontade, quer começar, mas não tem a propriedade, o ativo. Então, o caminho, né, a jornada do co-anfitrião é a jornada de menos risco, vamos dizer assim. Porque tanto na compra de um imóvel você tem que comprar, você investe muito capital, quanto na sublocação você assume a responsabilidade de ter que pagar um aluguel mensal, como co-anfitrião você vai prestar um serviço, né? Você vai doar seu tempo ali, a expertise que você vai desenvolvendo. Mas, Léo, beleza, você tinha um imóvel e aí você foi trabalhar como co-anfitrião também ou são só convites que você recebe? Então, no começo, a gente começou na casa, suítes, daí fizemos a primeira reforma do estúdio. Então, a gente já, nesse momento, acho que a gente tinha 4 unidades na casa. Aí eu comecei sendo co-anfitrião para parente, né? Minha mãe tinha um apartamento ali no centro, aí depois veio minha tia. Aí depois começou a E aparecer pagavam proposta você? para... E te Oi? pagavam? Os parentes pagavam também? Pagava, sim, sim. Aí para mim foi um bom teste, né? Porque Sim, eu sim. aprendi muita coisa ali. A hora que eu comecei a atender terceiros como anfitrião, eu já tinha uma boa experiência, né? De atendendo o pessoal da família, né? Entendi. E aí começou assim, Márcio, quando eu vi que o negócio realmente ia ser bom, eu decidi investir num imóvel para eu colocar no Airbnb, né? Aí fiquei um tempão lá pesquisando e comprei um apartamento para esse fim, né? Uhum. Aí nesse prédio onde eu fiz meu primeiro Airbnb próprio, né? No do meu pai ali eu funcionava como um anfitrião mesmo, né? Certo. E nesse prédio onde eu coloquei o meu, as pessoas me procuraram e hoje eu administro ali mais 3 unidades nesse mesmo prédio, né? Você teve que fazer Então, marketing para atrair esses clientes ou é algo que veio muito assim, de indicação, organicamente, veio muito naturalmente? Eu vejo muitos anfitriões falando isso, que, cara, eu comecei ali e muita gente que está começando se preocupa, nossa, eu vou ter que criar um site, um marketing, mas parece que isso hoje em dia, ainda como não tem tanto desse profissional, não tem, digamos, um mercado muito grande com anfitriões, muita gente acaba recebendo indicação, né? Foi assim com você? sim, foi bastante indicação, pessoas com quem eu já prestava serviço como anfitrião me indicaram para outras. E alguns vieram, eu tenho um site também, e algumas vieram pelo Google, né? Entendi. Pelas anúncios do Google. Mas, assim, pensando, eu não faço muito marketing hoje voltado para isso, Uhum. né? A gente faz mais marketing no Instagram, por exemplo, para divulgar nossas propriedades que a gente já São tem. quantas propriedades Mas hoje que vocês acaba, estão administrando? hoje nós estamos com 18 anúncios ativos. 18. Mas, E estamos com mais uns 5 para entrar nos próximos meses aí. legal. Isso aí Então, dá umas 7 reservas, 7, 8 reservas por unidade por mês, mais ou menos? Seria isso?
Nessa média por aí. É, bacana. Então a gente está falando aí de 140 reservas por mês. Já dá bastante trabalho, né? Já, já. E, Léo, e aí? Mas como a gente começou falando, você era médico radiologista e começou aí a trabalhar com Airbnb também. E como é que foi conciliar esse negócio aí? Porque imagino que você tinha muitas responsabilidades, um trabalho delicado lá, e ao mesmo tempo começou a receber hóspedes. Como que foi esse negócio de aluguel de temporada com o Airbnb como renda extra, como uma renda secundária? Durante muitos anos ali eu fiquei me equilibrando ali entre os dois, né? É claro que já desde o começo, quando o negócio do Airbnb começou a crescer, eu tive que diminuir um pouco a carga horária na radiologia. E o normal, assim, de um radiologista é trabalhar ali 10 períodos por semana e mais uns plantãozinhos de vez em quando, né? Dependendo da equipe, do hospital que você estiver, né? Então, eu fui negociando isso e fui diminuindo um pouco a carga horária, saí de uma outra clínica que eu estava. Eu tinha essa Você era liberdade, né? Eu autônomo, trabalhava né? Você para... negociava seus horários. Você não Isso, é bem autônomo. funcionário que ele Então, fica com 8 horas fixas. Então você conseguia negociar essa. exatamente. Então, eu trabalhava lá para 4, 5 clínicas e hospitais diferentes e no momento que o Airbnb começou a crescer, eu fui saindo dos que eu gostava menos e fui ficando com os que eu gostava mais, né? Uhum. Dos locais que me davam melhores condições. E com o tempo, cada ano eu fui diminuindo um pouquinho mais. Eu fiquei um bom tempo, assim, com 6 períodos na radiologia e o resto do tempo no Airbnb, períodos na semana, né? E aí, os últimos 2, 3 anos, que começou a aumentar bastante o trabalho, eu tive que diminuir mais, né? Então, aí eu comecei a diminuir de 6 para 4, daí fiquei um ano ali com 4 períodos, depois 2, aí 1. Aí faz uns 3 meses, mais ou menos, que eu saí completamente e estou completamente focado no negócio. Então você deixou a profissão de medicina atualmente, você deixou de ser médico para se dedicar a aluguel de temporada e Airbnb. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Eu continuo tendo meu CRM, Claro, né? Eu tenho a minha graduação. Se um dia eu quiser voltar, ou precisar, ou quiser, eu tenho essa perfeito. Você possibilidade, não né? queimou as pontes, né? Você Mas, pode voltar quando você quiser trabalhar. exatamente. Lógico que algumas coisas que eu construí, tipo, de lugar de uma subespecialidade, talvez eu já não consiga mais em algum momento. Eu Claro. tenho que voltar a fazer plantões, alguma coisa assim, mas a minha formação tá lá, né? E uma coisa que eu percebi, assim, é que, por exemplo, começou a estreitar e aumentar o trabalho no Airbnb, nos eventos, nas coisas que eu faço, e eu comecei a deixar de ter tempo para eu me atualizar na medicina, na radiologia, né? Então, putz, tem que estar sempre lendo artigo, indo em congresso, vendo as atualizações, e eu não estava conseguindo ter tempo para me dedicar para isso, né? Então, foi nesse momento que eu percebi, não, eu vou ter que fazer realmente a transição de carreira e criar a empresa, abrir o PJ, fazer tudo direitinho, né? Então, eu me planejei para fazer essa transição. E o passo mais difícil foi esse último passo aí de realmente largar, né? Sim. Mas eu escolhi e fui em frente, Deu né? aquele frio na barriga, chegou um momento que você falou, agora eu vou, né? Sim. Eu tinha uma resistência muito grande de familiares, alguns amigos também, né? O Boa pessoal pergunta. chegou a me falar assim, ah, Boa questão. Como é que seus amigos médicos viram isso, esse movimento? Porque, como você falou, né? Provavelmente na família muita gente deve ter falado, pô, doido, né? Vai abandonar uma profissão, estabilidade ali com os contratos que você já tinha para se aventurar. Você se sentiu assim meio acuado, meio temeroso com o que o pessoal ia falar? Como é que foi esse internamente para você e em relação a, a, a quem vive aí contigo? olha, teve gente que me falou que era maluquice, né? Que eu estava assim desperdiçando muitos anos de estudo, que não deveria fazer isso, assim. Mas aí é aquela coisa, né? A gente tem que ter a certeza do que a gente está fazendo para não ligar tanto para as opiniões alheias, né? E teve gente, por exemplo, na família que falou que era um absurdo eu largar a medicina. Mas aí entra por aqui, sai por aqui e a gente segue o baile, né? E a questão dos colegas da medicina, para eles é bem chocante me ver assim. Hoje, por exemplo, eu fui no casamento de uma colega de faculdade, encontrei alguns colegas lá da época da graduação e, meu, a minha vida tá muito diferente da deles, né? E eles, às vezes é difícil deles entender, né, que eu larguei para fazer outra coisa, né?
Então, alguns apoiam, uns acham completamente fora Fora da. de- fora da curva, um absurdo, e eles ficam, e alguns ficam interessados, perguntam como é que é, né? Então Você falou, eu converso, você né? falou que a vida é totalmente diferente. E em que aspectos? Além, é claro, do tipo de atividade, mas você acredita que sua vida de alguma forma melhorou? Ou o tipo de atividade é mais bacana, você é mais feliz? Ou, enfim, de que forma essa vida é diferente, como você falou? Olha, tirando algumas exceções, né, de pessoas que empreenderam na Claro, medicina, que abriram clínicas, ou que, sei lá, vende curso, algo assim, a maioria está trabalhando para uma clínica ou para um hospital, e naquele trabalho de cumprir horário, de ter um chefe, né, de ter que prestar, prestar contas para alguém, dar satisfação, uhum, né? E eu acho que esse é a maior diferença, né? Tipo, eu tenho liberdade de viajar. Por exemplo, últimos 2 anos, cara, passei 45 dias no Chile, passei 30 dias no Uruguai, fui para Argentina. Quando eu quero, às vezes eu vou lá e fico um tempo em Santa Catarina. Cara, essa liberdade eu não conheço nenhum meu colega meu da época da medicina que tem, né? entendi. Lógico que eles têm alguns benefícios que eu não tenho. 13º, férias, planos, mas é aquela balança da segurança e da liberdade, A né? liberdade do Então, empreendedor. isso é uma coisa que eu escolhi e que eu estou bem feliz com essa escolha, né? Cara, que massa. Muito inspiradora a sua história, a sua trajetória. E foi eu lembro que a gente bateu um papo esses tempos, né? Acho que não lembro se foi quando a gente tinha se hospedado aí em Curitiba, mas você falava, e eu sempre fiquei curioso sobre essa sua opção, né? Ela é curiosa por si, né? Por você ser um médico de e a gente falou algo que a gente concordava, se eu me lembro bem, que era, ainda que você fosse médico e radiologista, exercendo uma função nobre, que é muito bem remunerado na sociedade e tal, você continuava numa jornada de remuneração por horas de trabalho. Ou seja, para que o radiologista, ou pelo menos para o tipo de serviço que você fazia, já que você não tinha criado uma clínica, um negócio dentro da área de medicina, você era um prestador de um tipo de serviço, né? Você trocava horas do seu dia, da sua vida, por remuneração, ainda que fossem bem pagas. Diferente quando você montou um negócio de aluguel de temporada, que muitas vezes você pode ter escala, mantendo o mesmo volume de trabalho, contando com sistemas, processos e pessoas, e a partir daí você desconectou o quanto você ganha do quanto você precisa realmente trabalhar, inclusive os vínculos e as obrigações. Como você falou, você está conseguindo viajar e o seu negócio não para, tô certo? É mais ou menos esse caminho. Foi essa desconexão das remuneração por horas que te levou também a querer empreender com aluguel, com imóveis? Sim, com certeza, cara. Tanto que, por exemplo, um radiologista de um plantão, ele pode ganhar o plantão mais produção. Mas tem um limite, né? Eu não consigo laudar mais que. Pô, tá lá num plantão de 12 horas, você lauda 50, 60 exames, dependendo do ritmo e do estilo, né? Que for o coisa, mas existe um limite. Num período, eu não consigo laudar mais que X ressonâncias. E isso aí geralmente tem um valor fixo, né? Lógico que tem algumas clínicas, hospitais que tem um bônus lá, alguma coisa assim, mas a pessoa fica com essa limitação. E chegou um momento, cara, que o Airbnb tava o meu próprio rodando, mais do meu pai ali, mais um monte de terceiros, e o meu trabalho não aumentou, né, assim, de certa forma. E eu tinha uma sensação de toda vez que eu ia dar um laudo, que eu tava perdendo tempo. Uau. Eu tava assim, pô, eu tô aqui, poderia estar fazendo alguma coisa que vai me dar muito mais fruto. Então, chegou um momento que, putz, eu ia laudar, cara, eu tava me arrastando, assim, Freio de mão tipo, puxado, né? acordar cedo para ir laudar os exames. Aí eu ficava ali laudando, eu fazia as contas, puta, olha aqui, ó, perdi X horas, ganhei tanto. Aí eu pensava assim, cara, eu podia estar, sei lá, angariando mais apartamento, ou fazendo uma reforma, que ia me dar muito mais Poderia frutos, estar né? plantando algo para depois receber frutos É. disso. Cara, eu já ouvi falar muito sobre isso, sabe? E essa conversa aqui, esse papo, me lembra de um livro que eu li, não sei se você leu também. Ele em inglês, eu não lembro a tradução, o nome dele, mas é um livro do Kiyosaki. O Kiyosaki, né, que
autor do Pai Rico e Pai Sim. Pobre, ele escreveu o Cash Flow Quadrant, que seria o quadrante do fluxo de caixa, mas no Brasil eles chamaram de liberdade financeira, deram uma outra tradução. Mas basicamente o que o Kiyosaki falava nesse livro, que a gente tinha 4 quadrantes. Você tinha os funcionários, os empregados, os autônomos que tinham ali um tipo sei lá, aventura, ação própria. Você tinha do outro lado do quadrante os empreendedores, os empresários, que eram proprietários de um negócio. E você tinha os Uhum. investidores que colocavam um patrimônio, um ativo para render. E, cara, esse livro também foi, além do Pai Rico e Pai Pobre, que acho que foi um grande referencial para muita gente que fala e que está nessa área, para quem investe em imóveis também. Esse, para mim, foi muito chocante, porque ele dizia o seguinte: a, a mentalidade, né? Depois todo mundo começou a falar de mentalidade, virou até palavra batida, mas a mentalidade de quem está no quadrante do funcionário, do quadrante da pessoa que é empregado, que trabalha, ela é diferente do empreendedor. E ele comenta que. Ele fala do pai dele, eu não sei se ele ainda estava falando do pai lá do livro mesmo, do Pai Rico, mas estava falando, muitas pessoas têm dificuldade nessa transição de funcionário, ou mesmo de autônomo para empreendedor, porque a forma de pensar é muito diferente. Enquanto o funcionário, não é nenhum tipo de crítica, é simplesmente que os valores e aquilo a que você se acostumou é diferente. Então, muitas vezes, o funcionário, por exemplo, ele enxerga muita importância, por exemplo, na tranquilidade, na estabilidade, cara, 6 horas eu desliguei, não tem mais ninguém me enchendo o saco, beleza, eu peno até às 6 horas, mas depois também eu desligo e fico de boa, tenho essa previsibilidade. Para muitas pessoas, isso é um valor. E para o empreendedor, ele não tem nada disso, é caos. Eu lembro dos meus pais empreendendo e minha mãe preocupada e tem que pagar funcionário. Então, assim, muitas vezes é uma montanha russa, né? Por outro lado, você tem determinadas liberdades que o funcionário não tem. Mas esse livro do Kiyosaki me chamava a atenção porque para você migrar de um quadrante para outro, você precisa desenvolver novas habilidades técnicas, sim, mas também uma nova forma de pensar. Quer ver um exemplo? Risco. O empreendedor tem que se acostumar a lidar mais com o risco. E às vezes, quando você faz essa migração, ela é muito doída. Não sei se para você isso. Você já era autônomo, então você tinha vários, digamos, contratos, mas quando se desliga, né, essa sua fonte de renda de contratos de como autônomo e entra no mundo do empreendedorismo, muda um pouco a cabeça, a forma de pensar, não muda? Sim, com certeza, cara. E eu sempre lembro de uma história de um amigo meu que, quando eu estava lá na graduação de medicina, ele era administrador já e ele trabalhava com Subway, né? Ele tinha alguns Subways lá em Porto Alegre. E daí ele era, tipo assim, eu era um amigo empreendedor, né? E administrador e tal. Aí uma vez eu perguntei para ele, né, como é que era empreender e tal. Daí ele falou assim, cara, empreender é que nem você tá no meio do mato, da selva com um facão, velho. Você tem que ir abrindo caminho e descobrindo. E vai ler livro, aprende, vê vídeo no YouTube, corre atrás, vê um curso. Cara, e é assim. E tem gente que não tá preparada para, assim, ou não tem essa mentalidade, né, de estar ali aprendendo e, sei lá, eu acho que não é todo mundo que é para ser empreendedor, né? Então a pessoa tem que pensar bem, fazer um teste aí, né? E eu sou até muito grato, né, pro Airbnb, porque foi um jeito de eu me tornar um empreendedor de uma maneira muito suave, né? Sim. Então, eu fui aprendendo coisas aos poucos, fui lendo livros e querendo ou não, eu fui aprendendo a empreender, né? E continuo todo dia. Sei que tem 1 milhão de coisas para aprender ainda, mas a gente vai pegando o jeito, né? Como tudo na vida, a gente vai aprendendo. Da medicina, você levou algo para esse mundo do Airbnb, o anfitrião? Teve alguma coisa que você acha, fala, pô, isso aqui me beneficiou porque eu já aprendi lá atrás na medicina ou como médico? Cara, acho que sim, porque desde a faculdade tinha que estudar muito, né? Para entrar durante a faculdade e depois trabalhando como radiologista, cara, era assim horas e horas e horas em plantões lá, sentado no computador laudando. Então eu fui criando uma casca assim de tipo, pô, isso aqui eu aguento ficar aqui. Para quem ficava 12 horas, 7 dias por semana, às vezes, laudando exame, cara, para mim, às vezes, sentar, tratar umas fotos, mexer no anúncio, para mim é algo muito leve.
né? E eu acho que também a seriedade de tratar as coisas, né? Porque na medicina você vai lá atender paciente, tem que ser sério, tem que tratar todo mundo com respeito, É. tem que criar o rapport com o paciente, né? E ter empatia. Então, cara, tudo isso me ajudou E a muito. qualidade do que você, do seu laudo, do seu exame, determina muitas vezes apoia ali o curso de um tratamento, um diagnóstico, né? Então tem uma Sim, com responsabilidade certeza. de vida ou morte ali, praticamente. E o próprio fato de eu ter trabalhado como clínica geral antes também ajudou, né? O fato de você lidar com o paciente, cara, às vezes o paciente está com uma doença ali, você tem que ir lá conversar. Às vezes você é uma criança, você tem que ir lá conversar com os pais. Isso vai dando uma maturidade, assim, O né? médico é um casca grossa, é um cara que aguenta bem volume de trabalho, aguenta bem, na sua visão, esse negócio de lidar com pessoas. Outro dia eu estava conversando exatamente com um amigo meu, que é cirurgião. Vou convidar uma hora ele para vir aqui. Ele também, ele tava falando, ele tava conversando sobre isso, ele falando, cara, medicina é meu ganha-pão, mas eu tô fazendo meus negócios aqui, que é o meu futuro, vai ser minha aposentadoria. A medicina paga as contas minhas e da minha família, mas isso aqui é o que eu tô plantando. Eu falei, olha, mas quando você for anfitrião, você vai ter que ver que você vai ter que lidar com hóspede. Ele falou, olha, isso aí eu tô tranquilo, meus pacientes têm meu contato, meu WhatsApp, isso eu já acostumei. Você acha que tem um pouco disso, o médico já é um casca grossa, assim, no atender pessoas, lidar com gente, lidar com reclamação? Cara, com certeza, porque você imagina que quando as pessoas procuram um hospital, uma clínica, geralmente elas estão com um problema ali, né? E nem sempre é fácil lidar com isso aí, né? Então a gente realmente vai criando essa casca, né? E no meu caso, além desse contato com os pacientes, eu tinha contato com os colegas, né? Os colegas radiologistas nas clínicas, e tinha algumas clínicas que eu trabalhei que eram bastante exigentes em questão de horários, de como que tinha que ser o laudo, de como que era a experiência quando eu ia fazer um ultrassom, como é que eu tinha que tratar o paciente, né? Então, isso me deu uma disciplina também, né? Eu criei uma disciplina com isso e rotina de estudos, né? Então, para mim, hoje, ler um livro, ver um vídeo, fazer um curso, perto do que eu tinha que fazer para eu me atualizar na medicina, é Tá algo tranquilo. tranquilo, assim, sabe? Maneiro, maneiro, muito massa. Léo, dentro do aluguel de temporada e do Airbnb, qual foi o seu maior desafio, assim, a maior dificuldade que você teve, aquilo que você falou, pô, isso aqui tá me desafiando mesmo? Cara, eu acho que no começo o maior desafio foi eu conciliar, né? Que nem eu falei. Uhum. E pensar aqui. Se foi tranquilo, você pode falar, não, tá sendo razoavelmente tranquilo. Deixa eu até ver, eu tinha notado alguma coisa sobre isso. Tá tranquilo. Cara, o maior. Não, eu lembrei aqui que eu tinha pensado. O maior desafio foi eu desapegar. Desapegar da profissão que eu tinha criado, do tempo que eu gastei para acumular esse conhecimento. Eu acho que o maior desafio foi esse. Foi, tipo, assumir isso perante os outros e foi dar esse passo, né? Ter a coragem de, tipo, Perfeito, falar, é isso perfeito. mesmo, foda-se, eu vou fazer e quem achar ruim que, né? Vão ter que me engolir, né? Não, mas tipo assim, tipo bancar mesmo, né? Bancar a minha decisão. Eu acho que no começo começou com uma brincadeira, mas depois foi ficando sério e eu pensei, cara, é isso mesmo que eu quero, eu tenho que bancar, né? Então, dar esse passo, me planejar e executar, que nem você falou, é risco. Mas eu me dispus a correr esse risco e, cara, com certeza, esse foi o maior desafio. Massa, massa. Como eu ouvi esses tempos uma expressão assim falando, só eu sei como é ser eu. Então, eu sou o maior É, especialista em mim mesmo. Então, assim, a verdade é que quando a gente é novo, né, a gente se preocupa muito com a opinião dos outros, né? Eu vejo isso agora nos meus sim. filhos e tal. Eles são preocupados com o ambiente, e dizem assim, na adolescência você acha que tá todo mundo olhando para você e preocupado com a sua vida. Depois você vai avançando, você Aham. fala, olha, não, na verdade, então, eu acho que quando você chega na maturidade, nos 40 anos, você fala, estão preocupados com a minha vida, mas não estou nem aí, vou fazer o que eu quero. E Sim. quando você chega na maturidade lá com 60 ou mais,
você começa a perceber que ninguém estava dando nenhuma bola para você, Sim, ninguém estava é preocupado com verdade. você. Então, eu acho que é reflexo da maturidade esse processo de a gente afirmar as nossas decisões. Mas, Léo, nessa jornada como anfitrião, com aluguel, teve algum momento que você falou assim, cara, isso aqui foi uma bobagem. Isso aqui foi algo que eu não devia ter feito, foi um erro. Cara, assim, antes de eu responder essa pergunta do erro, eu queria só falar algo a mais sobre o último tema ali que a gente estava falando, sobre a coragem de fazer, bancar as coisas, né? Então, a minha mãe, ela é psicóloga, né? Uhum. Então, eu sempre cresci ouvindo, eu ouvi falando sobre terapia e coisa, né? Já tinha feito um pouquinho de terapia lá Aham. atrás, mas esse ano, como foi o ano que meio que me planejei para fazer a transição, eu decidi, cara, eu vou voltar para terapia. E aí peguei umas indicações de uma colega lá, que é terapeuta junguiana, Terapia com a mãe não vale, né? e não, e nem até decidi pegar contato de outra pessoa, né, para não ficar naquele círculo ali da minha mãe, Sim. né? Então eu fiz a terapia durante todo esse ano e, cara, é aprofundar em autoconhecimento e isso me ajudou demais, demais a eu conseguir dar o passo, né, sem surtar, né, digamos assim. Sem voltar Então, cara, atrás. o autoconhecimento eu acho que é uma coisa muito, muito importante e eu acho que as pessoas às vezes têm uma ideia de que a terapia é só pra gente que tá ruim ou que tá não sei o quê, mas não, cara, às vezes eu acho que vale a pena todo mundo fazer em algum período da vida, que autoconhecimento nunca é demais, Cara, né? eu acho isso fantástico. Eu acho que é uma coisa que está sendo desmistificada, né? As novas gerações elas vão se adaptando a isso. Quando você olha, eu vejo para a geração dos meus pais, a minha mãe, dos meus sogros, a resistência é muito maior em relação à palavra, ao negócio. As pessoas, sei lá, foram criadas para serem mais, né, não admitir nenhum tipo de fraqueza, que na verdade é uma grande bobagem, né? No final das contas, você contar com alguém para te ajudar a esclarecer algumas coisas, isso é super importante. Às vezes você não tem coisas que são decisões importantes que você conversar com alguém pode te ajudar ali esclarecer, né? E eu lembro que uma vez também conversando com uma psicóloga que era especializada em acompanhamento de executivos, ela falava o seguinte: olha, e eu estava justamente discutindo, eu fiz algumas consultas ali para discutir dilema entre família e trabalho, né? Porque são coisas que competem pelo recurso tempo, né? E a gente Sim. estava ali, tá, mas olha, se eu fizer desse jeito, vai desse jeito, mas é impossível, precisava de 48 horas. E ela fez uma pergunta para mim que eu achei fantástica. Ela falou assim: tá, cara, você tá olhando, eu conheço algumas pessoas que trilharam esse caminho que você trilhou e que foram e deram certo e rapidamente conseguiram alcançar o que você conseguiu. Agora, é um jovem que não tem família, que é solteiro, não tem filhos, tá desconectado dos pais e foi em busca do que ele queria e amém. E ele tá vivendo essa jornada sozinho. Essa jornada não é a mesma que a sua. Você tem família, tem filhos, tem pais. Ela fez uma pergunta assim: e aí? Essa meta que você quer alcançar, você quer chegar até ela sozinho ou acompanhado? Ou com a sua família? Ele falou. Porque se você quiser sozinho, beleza, você vai chegar mais rápido. Agora, se você quiser ir junto com a sua família, talvez você tenha que só rever alguns marcos, algumas datas para que você possa alcançar ela. E cara, aquilo ali foi um choque, né, para mim de Sim. reflexão, me fez pensar N coisas, falei, cara, realmente, né, se dá para chegar lá, mas sozinho eu não quero ir, né? A minha meta de vida é fazer o que eu faço, o que eu gosto de fazer para ir com a minha família. Não teria nenhum sentido fazer essa jornada sozinho, né? Tem outras pessoas que pensam diferente, e amém. Mas, cara, eu realmente acredito que autoconhecimento é tudo. E algo que você começou, abriu o encontro falando, e foi o seguinte: você falou, olha, eu estava planejando minha independência financeira. Às vezes a gente está numa bola de neve ou está num cenário em que você fala, cara, eu preciso ganhar tanto para sobreviver.
E porque você está ali num ritmo de vida, num padrão, coisas que você está acostumado. E às vezes você fala, cara, para eu bancar esse padrão de vida, eu estou tendo que abrir mão de um monte de outras coisas, inclusive para alguns fazendo muito plantão. E às vezes quando você começa a olhar de fora isso, você fala, cara, beleza, dá para eu viver sem isso aqui. Eu vivia antes sem isso outro aqui. Esse padrão, sem esse Uhum. tipo de luxo aqui. Ah, e se para isso eu puder largar um ou dois empregos ou um ou dois compromissos, muitas vezes vale a pena. Então, independência financeira é algo que não está ligado ao quanto você ganha, mas principalmente ao quanto você gasta, né? Ao seu padrão de vida. Então, tem gente que vai alcançar a independência financeira muito antes porque tem um padrão de vida mais simples, né? E tem gente que ganha muito bem, tem salários altíssimos e que não tem nem vai ter nunca independência financeira porque precisa sustentar um padrão de vida muito alto, um padrão de muito consumo. Então, assim, eu acho que nesse campo da trajetória, da prosperidade, da independência financeira, autoconhecimento é super importante. Sim, com certeza. Inclusive, isso que você comentou do custo de vida, foi um dos pilares, assim, cara, de meus, assim, últimos anos eu vivi muito, muito abaixo das minhas possibilidades em questão de moradia. Fiquei lá anos tendo só uma moto, não tinha carro. Então, eu investindo em ativo, imóvel, reforma putz, e negócio, né? Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito, a acelerar muito, assim, a minha independência. Eu eu viver com muito menos das minhas possibilidades, né, e investir em ativo. Então, por exemplo, eu já me peguei pensando assim, às vezes a mente dá os negócios na gente, né? Vejo lá o meu colega que formou na medicina comigo, o cara tá morando num baita apartamento, com carrão, não sei o quê, mas daí vai ver, a pessoa gasta 20, 30 mil reais por mês para manter o consultório, para manter a casa, para manter a coisa. Aí, cara, é insustentável. Daí o cara tem que se matar fazendo plantão, fazendo cirurgia para conseguir manter aquele padrão de vida, né? Esse BRF. Eu, no caso, optei por ter um padrão de vida bem mais simples, moro num apartamento simples aqui, aluguel, e gasto mais viajando, com experiências, e isso acelerou muito Seu processo. a chegada na minha independência financeira, né? E também, putz, li muitos livros, o Gustavo Cerbasi bate muito forte Sim, nisso, sim. né? Ele fala, cara, você tem que viver com menos do que você pode. E, tipo, e ele fala também que o principal erro das pessoas, o erro maior é a moradia. Geralmente as pessoas, se você erra na moradia, você erra em tudo. Se a pessoa quer viver num apartamento, num bairro que, tipo, muito assim, ou num apartamento muito grande, ou numa casa assim, aí ela vai ter custos extras de outras coisas que vão vir junto, que daí ferrou, É. né? Que daí vai dificultar muito a pessoa chegar na independência financeira. Você sabe que isso que você me falou me lembrou de um livro que eu li que chama Seu Vizinho Milionário, é o Millionaire Next Door. Livro lá de um imigrante. Você já leu esse livro? Não? Não. É bem interessante, né? Tem alguns outros caras que falam sobre isso nos Estados Unidos que não gostam muito desse livro, porque ele fala sobre economia, é o ponto de vista de um imigrante, geralmente imigrante, pessoas que migram, né, para outros países, vivem ali momentos de dificuldade, aprendem a economizar, sobreviver. E eu lembro que ele fala o seguinte, ele dizia o seguinte, um erro, e ele fez uma análise, fez uma avaliação de muitos milionários e pessoas que alcançaram a riqueza de primeira geração, ou seja, pessoas que tinham famílias pobres e assim que não receberam heranças nem nada e conseguiram conquistar o seu espaço, a sua grana ali. E ele dizia o seguinte: o erro de muitas famílias que na hora de criar seus filhos e tentar estruturar uma transição, né, uma herança e tal, os pais acabam tentando facilitar a vida dos filhos porque elas não querem que os filhos passem pelas mesmas dificuldades que eles passaram e tal. Querem facilitar. Sabe aquele negócio? Ah, eu vou dar o básico pro meu filho se virar. E ele dizia o seguinte, ele era meio contra isso, ele falava, cara, quando você está fazendo isso, muitas vezes você está tirando competitividade do seu filho. Eu falei, cara, como é que... Isso foi uma coisa que mudou a minha forma de pensar. Eu sempre pensava, não, meu filho quer crescer, vou querer, né, dar o básico ali, para ele ter uma casa para morar, um apartamento. Ele falava assim, quando você oferece muito muitas facilidades, você está roubando, está subtraindo, de certa forma, dos filhos a oportunidade deles aprenderem a batalhar,
a conseguirem, a se virar, a serem criativos, a desenvolver uma casca mais grossa, trabalhando mais horas, etc. Então, ele dizia que, na verdade, era um desserviço que um pai fazia para o filho, muitas vezes facilitando muito a vida. E uma das coisas que ele dizia, um dos erros que ele caracterizava era o seguinte: muitas vezes uma pessoa que está no começo da sua trajetória profissional, ela ganha pouco, é natural. Todo mundo começa ganhando pouco, um salário de um estagiário, um jovem aprendiz, etc. Você começa num primeiro emprego ganhando pouco. E ganhando pouco, se você for morar sozinho, você vai naturalmente ter um padrão de vida mais simples. Então, quando eu saí da casa dos meus pais, lá no interior do Paraná, fui morar em Curitiba, fui morar num apartamento bem pequeno. Eu vivia de x-salada e Coca-Cola. Eles me ajudavam também para eu poder comer um buffet por quilo lá, mas as minhas noites eram um x-salada e uma Coca-Cola, era 1,50 ali na 7 de setembro, ali na frente do Cefet. Então, eu andava de ônibus e tal, era um padrão de vida simples de um estudante, né? E ele diz o seguinte: às vezes, quando o pai, por exemplo, dá um imóvel para o filho, ele faz o seguinte: dá um imóvel e fala, pô, mas não quero que meu filho more num bairro mais popular, né? Ele tá saindo daqui, da casa dos pais, vou dar um imóvel num bairro mais bacana. E acaba dando um imóvel num apartamento, num prédio, com um padrão de vida que o filho não pode bancar. O que acontece? Chega lá, o condomínio é alto, o condomínio já é pesado para ele pagar, aí ele vai muitas vezes precisar da ajuda dos pais. Outra coisa, chega na garagem, ele olha o carro de todo mundo em volta e fala, pô, todo mundo tem um carro bonito, eu não tenho carro, tô andando de ônibus. Aí ele se sente mal. Aí os restaurantes que estão em volta, os lugares que ele tem para comer, as pessoas que prestam serviço naquele bairro mais sofisticado, olha, a galera que mora aqui tem dinheiro. Então você está colocando alguém que não tem renda ainda, que está em começo de carreira, para morar num lugar que ela não tem capacidade financeira para bancar. E aí ele começa a entrar numa roda de crédito, de empréstimo, de viver acima das possibilidades. E aí conseguir economizar é muito mais difícil. Claro, se a pessoa receber muita, for disciplinada, for econômica e tal, beleza, ter a ajuda dos pais vai ser maravilhoso. Mas na visão desse autor, né, eu não estou aqui ratificando, não sei se eu concordo com tudo que ele falou, mas é interessante ver como você pode acabar criando uma situação mais difícil quando você vai morar num lugar, e aí cheguei no ponto que você estava falando, numa casa, um lugar, num bairro que está acima daquilo que você quer gastar com moradia dentro da sua trajetória de independência financeira. Não sei se você concorda com isso, já parou para pensar nesse sentido, mas eu acho que é mais ou menos por aí, né, que você estava falando. Sim, concordo plenamente. Bem que você falou, a pessoa está lá no bairro chique, vai no mercado, o mercado é mais caro. Qualquer serviço vai ser mais caro, né? E tudo que está ao redor é mais caro. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que, nesse caso especificamente, né, se os pais dão muito para os filhos cedo, tira a força, tira a motivação da pessoa, né? Eu conheço pessoas que ganharam apartamento, assim, tá ali na faculdade, ganhou um apartamento para morar com tudo, e aí a pessoa se acomoda, aí não tem a força para conquistar as coisas, né? Não tem aquela motivo para ação, né? A motivação é o motivo para agir, né? E os filhos têm que ser criados para o mundo, né? Eu não tenho filho, mas se um dia eu tiver, vou tentar criar dessa maneira, né? E acho que a hiperproteção, nesse caso, é um tiro no pé, né? A pessoa fica... perde a independência, perde a força, Legal, né? E eu lembrei agora que eu acabei não respondendo a sua primeira pergunta lá do erro nesse período, né? Eu não acho assim que lógico, eu fiz vários erros, mas eu acho que tudo aconteceu na hora certa, né? Então, tudo que eu passei e que eu fiz certo e errado, eu acho que eu tinha que passar para eu estar onde eu tô, e eu acredito nisso, né? Mas eu tenho alguns arrependimentos, assim. Opa! Isso eu quero saber, E os vamos dois, lá. e os principais arrependimentos foram não ter abraçado a tecnologia no negócio antes. Então, por exemplo, os dois maiores exemplos, e tem tudo a ver aí com o Clube dos Anfitriões. A primeira vez que eu fiz a mentoria, eu conheci o Price Labs. Cara, eu implantei o Price Labs, aquilo ali mudou o negócio total, o meu faturamento aumentou. Eu não tenho um número exato, mas eu acho que é algo entre 30% e 40% Uau. a mais. Depois que eu implantei o Price Labs. E, meu, aquilo ali
aquilo ali é a cereja da cereja do bolo, né? E primeiro o Price Labs. E daí eu me lembro que na primeira vez que eu fiz a mentoria contigo, eu já tinha visto uma aula que falou sobre o Hospitable, né? Que tinha outro nome antes, né? E Smart BNB era Smart. Get Your Life Back. Cara, eu lembro Recupere que, sua que na vida. época, olha a cabeça da gente, né? Na época eu pensei assim, puta, isso aí é legal, mas isso aí vai tirar a minha espontaneidade, isso aí é máquina, é robô trabalhando, eu não quero, acho que meu negócio é diferente, é uma prepotência que eu tive ali na época, né? E agora, cara, voltei pro clube, assisti as aulas de novo e o negócio começou a ter muitas unidades, cara, e eu tava assim, ó, gastando muitas horas por dia, adicionando contato de hóspede, mandando mensagem, isso aqui. Falei, cara, eu vou implantar esse negócio e ver como é que é. Assisti as aulas de novo, entrei lá para ver, período de teste, cara, espetacular. Meu arrependimento maior é não ter feito antes, porque eu achei muito espetacular, tá me economizando muitas horas por dia, e aquele medo que eu tinha, isso aqui vai atrapalhar porque vai ser robô, não sei o quê. Na verdade, cara, eu estou prestando um atendimento muito melhor que antes, porque agora eu não esqueço mais de mandar uma mensagem, eu tenho uma previsibilidade do que vai acontecer, eu posso focar meu tempo em coisas mais importantes. Então, meu arrependimento é esse, de não ter abraçado essas tecnologias, esses softwares Um pouco antes. antes. E é engraçado você mencionar isso, a gente está vivendo aí uma era de ferramentas, inteligência artificial. Ontem a gente entreguei uma aula, o plantão de estratégia lá dentro do Clube dos Anfitriões, e eu estava falando sobre inteligência artificial e mostrei um site lá nos Estados Unidos que mostra sobre as últimas ferramentas de inteligência artificial. E você simplesmente não consegue ficar atualizado, porque todos os dias surgem novas ferramentas, você já não sabe qual que é melhor para isso ou para aquilo. Claro que tem uma grande base na IA generativa, chat GPT, etc., né? Mas é muita ferramenta, muita coisa nova acontecendo. Mas eu acho que, enfim, a IA pode acabar causando muitas mudanças na sociedade, muitas provavelmente que não vão ser positivas, mas de maneira geral, as automações elas te economizam tempo e muitas vezes permitem que você possa prestar um serviço humanizado numa certa escala. Então, assim, eu fico imaginando, cara, eu fiz a pergunta no começo para você, eu tenho mais ou menos o número considerando os imóveis que eu administrava. Então, 7 a 8 reservas por mês, para você estava falando de 15 propriedades ou 20 propriedades para facilitar a conta. São 140 check-ins, são 140 hóspedes chegando todo mês. Quando eu tinha um Airbnb, que é provavelmente a maioria das pessoas, das pesquisas que a gente faz nos nossos eventos, tem um ou dois imóveis que estão começando. Quando você tem um ou dois imóveis, você consegue dar um atendimento muito humanizado, muito personalizado mesmo. Você sabe quem são os hóspedes, sabe quando eles vão chegar, você tá isso no seu radar, na sua cabeça. Quando você tem 140 famílias de hóspedes chegando todos os meses, como é o seu caso, você já não consegue, é humanamente impossível você começar a se ligar com todos. Então, se você não usar recursos e processos para automatizar pelo menos o básico, você vai começar a se perder. Ou vai gastar muito tempo mandando senha, mandando Wi-Fi, mandando PDF, e com alguns você vai acabar falhando. É natural que a gente não consiga repetir isso numa escala muito grande. E outra coisa, vai sobrar pouco tempo para você trocar uma ideia com o hóspede que chegou, para você receber falar com algum que esteja precisando de uma atenção maior. Então, assim, a automação e a tecnologia, ela acaba liberando um pouco da gente. Eu acredito muito nisso. Claro que temos que ter cuidado para o negócio não ficar robotizado, que, enfim, ninguém gosta muito disso, mas o segredo está em, cara, como é que eu humanizo esse atendimento, mas ao mesmo tempo fique mais fácil, porque a primeira vez que você manda a senha do Wi-Fi, você acha legal. Agora, a 30ª no mês que você explica como é que liga o controle remoto, onde estão as pilhas reserva, como é que desliga, aí você já não... no mês seguinte você já não quer mais ser anfitrião, né? Exatamente, cara. Isso tira o peso, né? Quando tem mais unidades, isso começa a ficar pesado, né? Sim. E a gente quer ter leveza no dia a dia, né? Quer ter leveza para fazer as coisas, senão aquilo ali começa a virar uma coisa maçante, né? Sim, Então, exato. e realmente, no caso aí do o Price Labs, foi a questão Da da estratégia, né? faturamento.
meu, a estratégia e a pesquisa de preço também. E esse último das mensagens aí foi espetacular aqui, que superou muito as minhas expectativas. Realmente, tecnologia, cara, a gente tem que abraçar ela, É. né? Saber usar da melhor Por isso a forma. gente chamou quando eu lancei o livro, né, a era dos aluguéis digitais. No final das contas, né, o que grande mudou, os aluguéis continuam sendo o espaço, o estúdio, mas todo o meio, se a gente olhar, se a gente parar friamente para olhar, todo o meio que envolve o aluguel de temporada se tornou digital. A plataforma é digital, você conversa por WhatsApp, você falou aí que você manda umas informações com QR Code, para alguns vai a senha, fechadura eletrônica, ele te avalia, ele escolhe a propriedade pela internet, ele recebe anúncio na rede social. Todo esse meio de campo hoje se tornou muito digital, né? Só a parte não digital é o espaço que você oferece lá, em parte, né? Porque algumas acomodações já são mais tecnológicas. Mas, Léo, legal. Agora, para a gente ir caminhando para o encerramento, eu queria que você compartilhasse. Você diria o seguinte: tem muitos anfitriões, pessoas que estão começando na sua jornada com aluguel, com investimentos, que estão ouvindo a gente. É, Se tivesse uma dica, uma lição que você pudesse compartilhar com todo mundo, o que seria? Você falou aí de tecnologia, a gente falou de engraçar a casca, trocar a hora. Qual que seria essa lição que você compartilharia aí com quem está no começo da jornada? Olha, Márcio, teve uma coisa que eu até tive contato agora, voltando para o clube, numa aula que você falou, sobre a operação antifrágil, né? Eu já tinha lido o livro do Taleb lá, e assim, só que eu acho que dessa última vez nessa aula que você falou da operação antifrágil, me caiu a ficha, né? Que isso faz muito sentido para mim e no nosso negócio aqui. E, cara, depois que você se acostuma com isso, de ser um negócio e uma operação antifrágil, aquilo ali, cara, não tem como dar errado. Porque tudo que acontecer, todos os erros ou percalços, obstáculos que tiver no caminho, você vai lá e você vai melhorar e você vai sempre para cima. Então, cara, é isso. Tipo assim, usar todos os erros e acontecimentos, obstáculos, feedbacks dos hóspedes para melhorar o espaço. E, cara, não ter preguiça de aprender, né? De correr atrás, de ler livro, de ver vídeo, ver curso. E tentar estar perto de pessoas que entendem daquilo ali, né? Que nem, para mim, é ótimo estar sempre perto de você, que você, para mim, é uma referência. Valeu. E, cara, eu acho que é isso. Operação de frágil na veia e vai para Massa, frente. massa, muito bom, muito legal. Eu tenho um monte de post-it anotado na minha parede aqui, mas a forma de olhar para algumas coisas, ela é muito importante. Então, às vezes o anfitrião sofre porque ele vai com uma expectativa de que o negócio esteja à prova de falhas, que não vai ter avaliação negativa, que todo mundo vai ser feliz e que todo mundo vai reconhecer o trabalho dele. E às vezes gera um impacto na medida que ele fala, cara, não vai, nem tudo dá certo. Nem todo mundo você vai agradar. E aprender a conviver com isso, eu acho que é a essência disso que você está trazendo do antifrágil. Cara, é saber que o negócio é, precisa aprender, precisa funcionar apesar dos problemas que vão acontecer. Que, na verdade, a vida sem percalços, sem pedras, ela é só no conto de fadas. Na realidade, algumas coisas vão acontecer e o negócio só precisa ir melhorando e aprendendo com o tempo, né? Léo, Cara, se um hóspede vem e fala pra gente, tem uma coisa aqui que tá ruim, que precisa arrumar, precisa melhorar, não sei o quê, às vezes, em vez de entrar em conflito e rebater, você acolhe aquilo ali, pô, isso aqui o cara tá me fazendo um favor, ele tá me mostrando onde que eu tenho que melhorar, perfeito. né? Então, é essa mentalidade que eu acho que a gente tem que ter, Dói né? muito menos também, né? Porque Nossa, se muito. você falar, cara, ele não gostou do que eu preparei e tal, você vai se sentir ofendido e tal. Então, assim, é acolher aquilo e falar, beleza, faz parte do processo, aprendi, beleza. Às vezes, eu vejo no restaurante, às vezes a gente reclama no restaurante, brigou com o garçom, reclamou com o garçom, só que quando você é um anfitrião, você não vê que muitas vezes o hóspede está questionando algo que não saiu perfeito, porque nem tudo vai sair, mas é aprender e conviver com isso.
Léo, cara, foi um prazer aqui estar com você. É muito legal. Eu também sempre aprendo muito contigo. Cito muito como referência seu espaço. Quando eu fui com a minha família aí, fui super bem recebido. A gente acabou não tratando aqui da música, né, cara? É. Para não passar batido. Ó, o Airbnb do Léo e o espaço dele, o negócio dele, é conhecido também pela característica das hospedagens temáticas, mas também é conhecido como um dos Airbnbs mais musicais aí do Brasil. Porque ele também, de vez em quando, além de médico e anfitrião, ele também é guitarrista. É guitarra que você toca, né, Léo? Toco Toca baixo, baixo? toco Então, baixo. ele toca baixo e de vez em quando rolam uns shows ali, rolam uns eventos. E os hóspedes abraçam o negócio. Como é que é esse negócio de... Fala aí um pouquinho, dá uma palhinha sobre como rola a questão da música no seu Airbnb e depois você já pode falar como a galera pode conhecer mais sobre o seu espaço, o seu negócio aí na internet e tiver curiosidade, quiser se hospedar com você em Curitiba. Maravilha, Márcio. Então, cara, começou assim, a gente fez primeiro uma reforma no quintal da casa, onde a gente tinha ali 4 unidades no momento. A gente fez um pergolado, fez uma fogueira e falamos assim, vamos fazer uma festa com os amigos aqui para comemorar. Aí a gente chamou os amigos, amigos e amigos, deu lá umas 40, 50 pessoas, né? E fizemos um eventinho fechado ali e o povo gostou tanto e começou a pedir mais. Aí a gente falou, tá, vamos fazer mais. E aí um amigo meu que, inclusive eu conheci ele no Airbnb, ele ficou hospedado ali, o cara tocava guitarra numa banda de jazz. E ele falou pra mim, cara, eu tenho experiência aí, tocar voz e violão, se você quiser no próximo evento eu faço um voz e violão aí pra você. Eu falei, fechou? Aí acertamos ali, cara, ele foi, fez, daí começou, no segundo evento já teve música ao vivo e o pessoal só elogiando e, porra, mais, quanto que é o Que próximo? massa. Aí, beleza, começamos a chamar a banda. Aí na época lá eu tocava, a gente já começou a tocar lá também. E daí a gente tem muitos conhecidos e amigos com banda, né? Então a gente começou a fazer esses eventos, festinhas de amigos com as bandas. Aí foi crescendo isso e a gente começou a chamar outras bandas de fora também. Fizemos até festivais, assim, com 3, 4 bandas num Que dia, massa. jazz, de rock. E uma vez ou outra teve DJ abrindo. Então, cara, foi uma coisa muito legal. E a minha ideia sempre foi, tipo, ó, por gostar de música, por gostar de tocar, mas a minha ideia sempre foi, tipo, de mostrar o espaço para mais pessoas, receber mais pessoas e adicionar isso como um bônus, um over-delivery para os hóspedes que estão na casa, né? Então, o hóspede está na casa, ele ganha o convite, é convidado especial Que lá, legal. a pessoa não paga o ingresso, então a gente tem respostas muito boas, né? Antes de ter um evento, a gente sempre avisa os hóspedes, ó, dia tal vai ter um evento, o ingresso está tanto, mas você é o nosso convidado especial. E até no último evento que teve ano passado, tinha um americano ali, e ele chegou assim e falou, cara, que legal isso aqui, espetacular, tá parecendo muito um rolê dos hostels na Europa, não sei o quê. E eu falei, cara, que massa, essa é a ideia mesmo, seja bem-vindo. Então, cara, às vezes o pessoal tá ali, veio conhecer a cidade, chega em casa, tá rolando um show no quintal, que a pessoa enxerga da janela, vai lá, desce, compra um drink, um chopp, uma pizza, e assim, a gente adora, e os hóspedes também adoram, né? Então, a gente cria uma experiência a mais ali para os Gera hóspedes, uma né? conexão e algo que vai ser memorável, que não tem outra igual ou parecida e que geram e com certeza deve gerar muito marketing espontâneo, já que o cara fica fã da sua Sim. marca, da sua hospedagem, quando ele aprecia essa experiência, né? Isso aconteceu direto, da pessoa ir lá no evento e depois entra em contato pelo WhatsApp Business, lá pelo site, ó, fui no evento, gostei, eu gostaria de ficar hospedado aí, ou eu gostaria de fazer um evento aí, não sei o que, então, muito disso. Do boca a boca forte, e também a pessoa vê e começa a seguir, então, são eventos presenciais que tornam possível o encontro de pessoas que se conhecem online, geralmente, né? A pessoa acompanha a gente e depois ela vai lá no evento, vê como é que é o espaço, vê como é que Massa, é, curte música, massa. então é Vou bem pedir massa. depois para a galera da E, edição colocar aí um trechinho aí de uma de uma apresentação, de algum show que rolou aí no seu espaço para a galera conhecer também. Muito bom. massa, né? Tem uns vídeos bem legais. E assim, ano passado, cara, a gente fez 2 protótipos de experiências da Airbnb, né? A gente fez um protótipo de experiência de cozinha molecular, a gente fez uma janta de culinária e de drinks moleculares para convidados, e também a gente fez uma experiência de cozinha saudável, assim, né? Cozinha sem agrotóxico e sem coisa assim.
e foi bem legal, só que a gente acabou não fazendo mais, porque a gente estava muito focado no Airbnb e nos eventos, né? E esse ano agora, nossa ideia é começar a trazer mais experiências para o Garden. Então, a gente vai começar a entrar na plataforma, nas experiências também, Nossa. trazendo experiência culinária, experiência de música, pode ter yoga, reiki, sound healing, coisas assim, né? Então, a gente esse ano vai ser o ano da gente começar a fazer experiências também, além da música. Massa, massa, muito bom. Estão experimentando, inovando, muito legal. Vamos ver depois que fizer mais algumas aí, quem sabe a gente faz mais um bate-papo aqui focado em saber como que foram as experiências com essas novas experiências, né? Como é que foram esses Sim. testes com experiências que vocês fizeram. Muito legal. Léo, como é que a galera faz para te encontrar nas redes sociais? Quiser divulgar seu site aí, para quem quiser se hospedar em Curitiba ou conhecer mais sobre o seu espaço. Beleza, então nosso Insta é @airbnbcwb e o nosso site também é a mesma coisa, airbnbcwb.com.br. No Insta a gente dá dicas da cidade, a gente fala das experiências, a gente fala dos eventos, também tem um conteúdo falando dos apartamentos, e o nosso site ele é mais assim para reunir todos os nossos anúncios num lugar só, né? A pessoa às vezes vem, fica hospedada com a gente e quer voltar e quer conhecer outras unidades, então ela entra lá no site, tem todas as fotos, todos os links dos anúncios, e é isso, e a gente fica à disposição lá no nosso site, tem o link do WhatsApp também, caso alguém queira conversar com a gente para administrar alguma unidade ou queira fazer algum evento junto ou alguma experiência. E a gente fica à disposição tanto no direct no Instagram quanto no WhatsApp Business lá, pelo link do site. Show, show. Muito bom, Léo. Obrigado. Quero também agradecer aqui a todo mundo que estava ouvindo a gente e te agradecer demais por ter topado participar mais uma vez aqui dos nossos eventos, mais esse bate-papo, é sempre um prazer. E para quem está ouvindo a gente, quiser conhecer mais sobre aluguel de temporada, sobre negócios com locação, se é uma trajetória, né, para obtenção de renda, aqui a gente, né, no podcast, a gente não vai se limitar a aluguel de temporada, a gente vai falar sobre imóveis em geral e outras trajetórias de como fazer cada Pix contar, né? Mas para quem quiser saber mais sobre esse mundo de aluguel de temporada, eu estou lá no Instagram, @MárcioRBras. E para quem quiser fazer parte de uma comunidade profissional, quiser ter acesso a treinamentos, a eventos, a informações sobre como você criar, administrar ou crescer um negócio de aluguel de temporada, pode procurar a gente também no Clube dos Anfitriões, que é clubedosanfitriões.com.br. A gente vai deixar os links aqui no episódio, no YouTube, para que vocês possam conhecer. Geralmente, depois aqui de um episódio, vai ter ali uma oferta, um bônus, alguma coisa para vocês que estão ouvindo e prestigiando o nosso podcast aqui. Foi um prazer estar com vocês. Léo, brigadão. Tudo de bom, muito sucesso aí em Curitiba. Obrigado, Márcio. Gostaria de agradecer também o pessoal que escutou a gente, deu a atenção para nós. E queria dizer uma palavra final aqui, para todo mundo que está escutando o Márcio, dizer que ele realmente tem muito, muito conhecimento, que o curso dele é foda, entrega muito mais do que a expectativa e vale muito, muito a pena. Tem 1 milhão de coisas lá para aprender e vale muito a pena, pode confiar e vai firme. Tamo junto, valeu. Obrigado, Léo. A gente não combinou, hein? Isso aí foi gratuito. Obrigadão, Léo. Um abraço para você, tudo de bom e te vejo, ouço vocês no próximo episódio do nosso podcast Cada Pix Conta. Grande abraço, valeu!